Nós temos o hábito de pregar sempre em cima de série de mensagens, né? E nós terminamos a série da semana passada e hoje nós vamos iniciar uma outra. Sabe qual é o tema dessa mensagem, dessa série? Aliviando a bagagem. Aliviando a bagagem. Amém? Nós vamos ver, irmãos, como é gostoso fazer uma viagem leve, carregando só o necessário. Jesus tem uma pergunta para nós, que eu quero começar fazendo ela para você, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vai projetar para você acompanhar. Mateus 11, 28, Jesus disse assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia. Tem alguém aqui que às vezes se sente cansado de viver? Cansado de orar sobre uma situação? Tem alguém aqui que às vezes se sente chateado porque orou tanto para Deus dar uma coisa e Ele não deu ainda? Ele não deu ainda, mas Ele vai dar em nome de Jesus. Eu disse e eu digo sempre que não existe ninguém mais interessado no nosso bem-estar do que o Pai. Às vezes alguém chega e fala: pastor, ora por mim. Eu falei: eu oro, claro que eu oro. Sim, é um prazer orar uns pelos outros, inclusive é mandamento bíblico. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não tira os olhos sobre você. Quando a gente pede oração é porque às vezes a gente está se sentindo um pouquinho abandonado. Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus vai ouvir uma outra pessoa. Irmãos, tudo bem, intercedei uns pelos outros, é mandamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não descuida de você um minuto. As coisas que Deus permite vir sobre nós, todas elas têm um propósito. Todas elas têm um projeto, têm um porquê. Só que enquanto a gente não sabe o porquê, muitas vezes a gente acaba se arrastando na caminhada, na viagem que nós estamos fazendo nessa terra, e nós colocamos alguns itens desnecessários na nossa bagagem nesta caminhada. Agora, irmãos, conforme o tipo de viagem que você faz, é o tipo de bagagem que você leva. Eu não sei se você é do tipo que quando viaja gosta de levar bastante coisa. Tem alguém assim? É só um defeito meu. Irmãos, quando vou trocar de carro, eu sempre dou uma olhada no porta-mala do carro que eu vou comprar. Porque se não for um porta-mala grande, eu falo: não serve. Por quê? Porque eu gosto de levar bastante coisa na viagem, né? Porque quando a gente vai ficar fora, a gente ama tanto aquelas comodidades, aqueles confortos, aquelas coisinhas. Então você fala: tem que ter um espaço para levar. Mas tem certas coisas que às vezes eu levo, fica lá a semana inteira, eu nem tiro da mala. Mas se eu precisasse, estava lá. Parece que a gente se sente bem levando, né? Só que, irmãos, os próprios entendidos em consumo de combustível diz que quanto menos peso você puser no porta-mala do seu carro, menos ele vai ter que se arrastar pela estrada, vai gastar menos, vai andar mais, vai ficar mais gostoso dirigir esse veículo, né? É o que dizem, né? E na vida acontece a mesma coisa. E a gente precisa entender que um dia o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olha, você vai levar muitas coisas, mas quando você estiver cansado, olha para mim. Na hora que você sentir, está sobrecarregado, você está cansado, olha para mim que eu vou te dar descanso. Eu vou aliviar um pouquinho as suas cargas. É como se, vamos dizer, né? Já aconteceu comigo, meu carro quebrar e a seguradora mandar um carro e de repente o carro que mandaram, foi: e agora? Como é que eu ponho essa bagagem nesse carrinho que mandaram? A primeira vez que aconteceu isso, depois as próximas eu já aviso: olha, meu carro parou, preciso de um carro reserva, mas olha, eu estou com tanta bagagem, não vem com um carrinho pequeno aqui, porque não vai dar. Então eles já mandam um carro grande, né? Já aconteceu algumas vezes comigo. Mas, irmãos, será que precisa tudo isso, né? Não, mas a gente tem um hábito. Então tem pessoas que sabem que o Senhor cuida de você, que na hora H, Deus vai prover
aquilo que você não levou, ou Deus vai te dar uma nova experiência e vai ser até mais gostoso depender de Deus do que depender de você mesmo, naquelas bagagens todas. E olhando para a história, quando a gente vê Jesus mandando os seus discípulos, vocês estão lembrados, irmãos, que Jesus disse para os discípulos assim: olha, vocês não levam a bolsa, vocês não levam sacola, nem sandália, vocês não parem no caminho. Por quê? Porque no lugar que você chegar, eu vou providenciar tudo. E os discípulos voltaram, e Jesus falou assim: faltou alguma coisa? Eles disseram: Senhor, não faltou nada, aliás, sobrou. E foi muito gostoso viajar sem carregar bagagem, a viagem ficou mais fácil. Então, por isso que esse convite de Jesus é maravilhoso. Não precisa fazer muita coisa com esforço próprio, quando você tem uma fé suficiente para sustentar você naquilo que a palavra de Deus diz: Deus cuida de nós. Amém? Eu quero que você tenha esse sentimento, que Deus cuida de você o tempo todo, Deus está cuidando de você, e agora Deus vai te dar uma palavra que vai te ajudar a cuidar de si mesmo. Será que hoje, irmãos, nessa viagem da vida que nós estamos fazendo, você está carregando alguma coisa demais na sua bagagem? Vamos fazer essa pergunta. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, amém? Estão lembrados disso? Então, aqueles que são seus seguidores, nós estamos seguindo um Jesus, que o reino dele não é deste mundo, então nós não precisamos ter também muitas coisas desse mundo para seguir a Jesus, porque assim como ele mandou os discípulos sem bagagem e supriu tudo, ele pode fazer isso conosco também. Mas eu quero dizer para você que algumas coisas que não fomos nós que colocamos no porta-mala do nosso carro espiritual, essas coisas podem ser jogadas fora. Quer ver um exemplo? Por exemplo, que tal deixar de lado, fora dessa bagagem, a valise da culpa? Quantas pessoas vivem uma vida até sem saúde por causa de um sentimento de culpa? Ele levou sobre si as nossas culpas. Você acredita nisso, irmãos? As nossas enfermidades. Você acredita nisso? Que tal deixar de fora a grossa sacola da fadiga? Que tal deixar de fora a bolsa da aflição? Ou então a mochila da ansiedade? Deixa de fora, essa mochila não é boa. Ou então a caixa do medo, a mala do remorso e até mesmo o baú da solidão. Esse é o convite do Senhor Jesus. Está cansado de carregar essas coisas todas? Culpa, fadiga, aflição, ansiedade, o medo, remorso, solidão? Deixa de lá. Vem a mim e eu te darei descanso. Mas durante a série as próximas mensagens serão 6 mensagens. Cada uma delas vai ter um propósito, tá? E o nosso propósito está dentro do que 1 Pedro capítulo 5, verso 7, está registrado para nós uma palavra sábia, um conselho sábio. Olha para você: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quem está dizendo isso é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, não fez parte daquela primeira comitiva que saiu sem bagagem. E ele sabe muito bem o que ele está dizendo: lance sobre Jesus a sua ansiedade. Porque ele experimentou naquela viagem lançar a ansiedade sobre Jesus, e ele sentiu o alívio do cuidado de Jesus. Então ele tem autoridade para dizer esse versículo para nós: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Agora, a primeira mensagem da série hoje, o título dela é Aliviando a bagagem de um Deus menor. Uau! O que nós vamos ver? Aliviando a bagagem de um Deus menor. Irmãos, essa, entre aspas aí, Deus menor, está falando de quem? Não é do Deus grandioso. É de um Deus pequeno, que também quer a nossa atenção, também quer a nossa adoração.
Um Deus que não é o verdadeiro, que entra muitas vezes na nossa vida até por herança. Você herda alguma coisa da religiosidade, onde você coloca ali a sua confiança naquele Deus menor, e você acha que você está protegido. Mas olha que interessante, irmão, o Salmo 23, o salmista diz assim, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, esse pastor que não deixa faltar nada, na fé de Davi, tem que ser o mesmo que nós cremos, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que nos criou, nos salvou, nos ama, está conosco nessa jornada da terra até o último dia que nós tivemos os olhos abertos e a consciência conectada, e Ele não vai descuidar de nós em tempo algum, por razões nenhuma. Ele não vai estar extremamente ocupado, que não vai poder ouvir nossas orações e aliviar o nosso fardo, porque Ele diz, lançai sobre mim os seus fardos, porque eu cuido de vocês. Amém? Mas olha, essa bagagem que é uma herança religiosa de um Deus pequeno, olha como é conveniente. Tem um tipo de Deus que a gente vai chamar de o tipo gênio da garrafa. O que é o gênio da garrafa? O gênio da garrafa, nós vamos para aquela ilustração, né? De alguém que encontrou uma garrafa, destampou e ali saiu um gênio, né? E o gênio falou, faz aí um pedido, ou 3 pedidos, né? E depois que foi feito o pedido, foi atendido, o gênio voltou para a garrafa. O sujeito pegou a garrafa com o deusinho dele dentro, botou na mochila e falou, a hora que eu precisar, então eu tenho aqui um socorro, um livramento. Tem pessoas, irmãos, que olham para Deus como se Ele fosse um Deus gênio da garrafa. Na hora que eu precisar, eu uso, na hora que não for inconveniente, deixa para lá. Uau! O que os irmãos acham desse Deus? É grande ou pequeno? Um Deus que a gente só usa quando precisa, um Deus que fica sob nossa manipulação, na hora que eu destampar a garrafa gênio, você pode cumprir o seu papel. E o gênio até quase que agradece, não, obrigado, porque eu estava preso dentro dessa garrafa aqui, agora você precisou de mim, agora você me chamou, agora você me deu a oportunidade de fazer alguma coisa, oh, que legal. Aí você fala, não, já falou demais, já fez demais, tampa ele. O que significa isso? Aquele Deus que quando a gente vê as coisas pegando fogo, você vai lá e fala assim, oh, me livra. Mas aí ele atende os seus pedidos, aí você fala, agora não preciso mais do Senhor. Não ora mais, não adora mais, não vem no culto, não lê a Bíblia, não tem comunhão com os irmãos, não deixa o Espírito Santo te usar para cumprir o projeto que Deus tem na sua vida, te usando como instrumento na vida dos outros. Enfim, é uma conveniência ter um Deus gênio da garrafa, não é? Mas esse é um Deus pequeno, irmãos. Não é isso que nós estamos falando. Livre-se dessa bagagem, que é uma herança que vem. E muita gente, no domingo é dia de ir no culto, que legal. Mas na segunda-feira, não, agora é dia de botar a tampa na garrafa e deixa Deusinho lá. No que vem a gente vai. Tem um outro tipo de Deus, que é o tipo pai ocupado. O que é o pai ocupado, irmãos? Ele viaja na segunda-feira, retorna no sábado. Sábado à noite. Então ele fica a semana toda fora, e quando ele está presente, aí aquela enxurrada de pedido da esposa, dos filhos, dos amigos, oh, que bom que você voltou, olha, tinha tanta coisa para falar com você, para pedir para você. É aquele tipo de Deus, irmãos, que no domingo, você está na presença dele, você ora, você canta, você adora, a gente olha e fala assim, nossa, que delícia, o irmão está se deliciando, e está mesmo, porque o pai está em casa. O tipo de Deus que domingo é o dia de fazer alguma coisa. Mas e na segunda-feira? Na segunda-feira eu estou muito ocupado, ele também, não vamos conversar. Deixa ele para lá, deixa esse Deus cuidar do mundo, cuidar aí do planeta, cuidar aí das coisas, né? Muitas vezes, quando a gente inicia uma campanha de oração, de jejum, não sei se você já ouviu alguém falar assim, mas será que não estamos amolando Deus demais? Nós tiramos aí 21 dias para ficar orando em cima de um tema, e todo dia a gente vem, ora, a gente pede, a gente insiste, e parece que amolação é essa?
Sabe, às vezes nós temos alguns, até vizinhos da igreja, que já falam assim: pastor, parece que aí na igreja de vocês Deus é surdo, que vocês cantam tão alto, vocês tocam tão alto, vocês fazem um barulhão que incomoda todo mundo. Deus não é surdo, né, pastor? Eu falei: não, não é surdo. Mas sabe o que acontece? É que nós estamos tão contentes na presença de Deus, que esse é o dia que a gente tem para nos reunir, e para nos alegrar, e para glorificar, amém? Mas, irmãos, o que não pode? Ser o único dia que o pai está em casa. Não pode amanhã você esquecer que você também pode entrar no seu quarto, orar. Você pode colocar um som na sua casa e louvar, adorar. Você pode encontrar alguém e você pode testemunhar. Você pode vir durante a semana num estudo bíblico, numa reunião, enfim. Sabe, todos os dias Deus está conosco, o grande Deus. Mas o Deus pequeno, tipo pai que viaja, não deve ser o nosso padrão, o nosso modelo. Você já teve alguma decepção com esse tipo de Deus? Gênio da garrafa ou pai pequeno? O que é uma decepção? Também não vou mais abrir essa garrafa para ele sair. Ou seja, não vou pedir mais, não vou falar mais com Deus. Já orei, agora cansei. Não preciso nem perguntar, né, irmãos? Quase que todos nós já tivemos isso, né? Mas em nome de Jesus, esse é um Deus pequeno, o nosso Deus é grande. Estou aqui para falar de um Deus grande, irmãos. Então, para quem deseja se livrar dessas coisas pequenas, eu vou falar aqui sobre 3 conselhos. O primeiro deles é: conheça o Deus que sempre está presente. Conheça o Deus que no hebraico o nome dele é Jeová Shammah. Ou seja, no hebraico Shammah significa o Senhor está aqui. Aonde você está? Eu estou em casa, o Senhor está aí. Onde você está? Estou no trabalho, o Senhor está aqui. Aí. Estou no culto, o Senhor está aqui. Estou viajando, o Senhor está ali. Estou num momento de prazer, de lazer, o Senhor está aqui. Amém, irmãos? Por que às vezes a gente recomenda para os irmãos: olha onde você vai, porque o Senhor está aqui. Olha o que você fala, o Senhor está aqui. Amém? Ele não é o gênio da garrafa. Tampei a garrafa, agora ele não está escutando o que eu estou falando, ele não está vendo onde eu estou indo. Não, esse Deus maravilhoso que nos ama é o Deus Jeová Shammah. O Senhor está aqui. Irmãos, eu quero usar apenas uma menção sobre o profeta Ezequiel. Que esse profeta Ezequiel, irmãos, ele para nós aqui vai servir de ilustração de algo que Deus mostrou na história, alguma coisa sobre Deus estar presente naquele lugar. Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, de repente se vê escravo dos babilônios. Deus permite que Nabucodonosor entre lá e domine Jerusalém, destrua Jerusalém e leva cativo a população. Então aquele povo, junto com Ezequiel, ele foi um dos que foi levado cativo lá para a Babilônia. Ali eles não tinham mais aquela liberdade de falar com Deus. Ali eles não tinham mais aquela liberdade de sentir a mão de Deus fazendo maravilhas com eles, porque eles estavam debaixo de um jugo inimigo. Nabucodonosor, um jugo inimigo. Mas Deus quer mostrar através de Ezequiel que eles tinham um Deus, que o Senhor está aqui. Então, no capítulo 1 ao 24 de Ezequiel, nós vamos ver que a presença de Deus revela a nossa condição. A presença de Deus revela a nossa condição. Irmãos, o povo estava humilhado. O povo estava cativo, Jerusalém tinha sido destruída, o povo estava debaixo de um jugo, mas Deus estava ali. Eles estavam numa condição de humilhação, mas Deus estava ali com eles. E a mensagem de Ezequiel era que: povo, não se esqueça, no tempo bom que nós tínhamos liberdade de orar, de ir na igreja, de expressar, de fazer, aleluia, a gente sentia a presença de Deus. Mas se vierem tempos difíceis, onde formos proibidos de nos reunir,
Já fizeram um ensaio há 2 anos atrás, quando proibiram a gente estar aqui no culto. Vocês estão lembrados disso? Aquilo foi um teste, porque existe um sistema mundial, irmãos, que não quer saber que o povo de Deus adore o Senhor. Existe um sistema maligno que quer acabar, mas não vai acabar nunca, porque o Deus que nós servimos, Ele está em todo lugar. Os irmãos não podiam vir aqui, mas os irmãos estavam em casa adorando ao Senhor. E naqueles dias nos foi permitido mandar a imagem e o áudio do culto, a adoração e a palavra até a casa dos irmãos. Se chegarmos num tempo que nem isso for possível mais, se voltarem esses tempos de fique em casa e não puder mais conectar o YouTube, o WhatsApp, Deus está presente. O nosso grande Deus é um Deus que está presente aonde você estiver. Jeremias avisa o meu povo, vocês estão cativos, mas o Senhor está com vocês. Segunda coisa, irmãos, do capítulo 25 a 32 de Ezequiel, a presença de Deus revela o seu juízo sobre o pecado. Enquanto o povo estava impedido de ter a sua liberdade por causa de inimigos, Deus estava preparando o seu tratamento contra os inimigos. Amém, irmãos? Por isso não tenha medo do inimigo. Maior é o que está em nós do que o que vem contra nós. Não tenha medo do inimigo, porque Deus está presente. Terceira coisa, que do capítulo 33 de Ezequiel até o 45, a presença de Deus traz restauração. A presença de Deus, aonde tiver o quebrado, será restaurado. Que o grande Deus não está limitado e Ele restaura quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que puder, que Ele quiser. Aleluia. Olha, irmãos, que coisa mais linda, quando Deus resolve restaurar. Olha o que diz aqui Ezequiel no capítulo 48, que é o último capítulo de Ezequiel, no último versículo, olha que palavra de esperança, Ezequiel 48, 35, ele está falando sobre o muro de Jerusalém que foi derrubado, e aquele muro simbolizava a proteção. Aquilo foi derrubado, significando, acabamos com a sua proteção, agora é humilhação. Deus fala que vai reconstruir aquilo, e Ele fala que o comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. E olha uma coisa, detalhe, o nome da cidade daqui em diante será: o Senhor está aqui. Aleluia. Irmãos, depois da restauração, Deus fala: vocês vão se lembrar, vão mudar o nome da cidade. Agora significa: o Senhor está aqui. Oh, glória a Deus. Mas sabe, irmãos, não há restauração se não tiver a presença de Deus nas pessoas. Presta atenção no detalhe. Não é fácil as pessoas dizerem: eu sou um cristão. É ou não é? Do jeito que nós temos visto nos últimos dias, a palavra cristão já foi pejorativa, mas agora parece que está ficando um pouco assim, social, um pouco elevada. Ah, também sou cristão. Mas sabe o que significa cristão? Templo do Espírito Santo, lugar onde Cristo habita, morada, casa de Deus. Agora, aonde o Senhor entra, Ele transforma, Ele reforma, Ele conserta. É por isso que nós vemos pessoas que vivem uma vida destruída fisicamente no vício, na droga, na imoralidade, né? Na ladroagem, na servergonhice. De repente ele se torna morada do Senhor Jesus. Cristão. O que você nota? Transformação. Amém? Agora, alguém se diz: não, eu sou um cristão. Tá, cadê a reforma, a transformação, a mudança? Se não houver mudança, ali não habita o Espírito Santo de Deus. Ali só tem um nome, só tem uma plaquinha escrito cristão. Irmãos, você pode escrever numa placa
o que você quiser e pendurar onde você quiser. Você pode pegar, nada contra quem tem, a sua Brasília velha e escrever que ela é uma Ferrari, uma plaquinha. Você não pode pôr um emblema de Ferrari numa Brasília velha? Mas e daí, é verdade? Hã? Não, é só uma placa. As pessoas podem pegar o nome cristão e colocar em qualquer sujeito, e ele vir para o nosso meio, e ele vai ser muito bem aceito. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus não rejeita ninguém. Vinde a mim como está. Só que a palavra de Deus diz, só que quando você vem para Jesus como está, você não continua como está, porque nós cremos no Deus da restauração. Aonde está a presença de Deus, não fica destruído. Então, o sujeito era um beberrão, ele não bebe mais. O sujeito era um viciado, ele não usa mais o vício. Ele não precisa mais da maconha para ele, da cocaína, do crack, para ele se sentir bem, se sentir cheio, preenchido. Não, o Espírito Santo está lá. Aonde houve um novo nascimento, o sujeito era um imoral. A Bíblia diz algumas coisas sobre imoralidade, irmãos, que o mundo quer mudar. Não, isso é jeito de ser, isso é um gênero que ele escolheu ser. Não, o que a Bíblia diz que é pecado sempre será pecado. Aquele que diz, não, mas Jesus, eu também sou cristão, prova. Abandona os seus pecados, seja nova criatura, porque as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Se não fez novo, irmãos, precisa fazer. Agora, eu não sei se o Brasil está caminhando para um tempo de filtro do que é e do que não é. Eu só sei que quando existe a perseguição, existe o sofrimento, como nós estamos vendo aqui, que Ezequiel foi conservado profeta no meio do povo de Jerusalém, lá na Babilônia, para manter a fé do povo, dizendo, mas nós vamos sair daqui, o Senhor vai nos restaurar, e restaurou. E eles voltaram para Jerusalém, as muralhas foram reconstruídas, o templo foi reconstruído, a glória da segunda casa foi maior. Amém? Vocês não estão entendendo? O Deus, a presença de Deus, não há restauração sem presença de Deus. Agora, quando você fala em presença de Deus, qual é a maior expressão da presença de Deus no nosso meio? Qual é a maior expressão da presença de Deus no nosso meio, meu irmão? Qual é a maior expressão? Eu quero ler com você Mateus 1:23. A virgem ficará grávida. Uau! E dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Olha o que Deus fez. Vai nascer um homem de carne e osso, do ventre de uma mulher que nunca fez sexo, milagre, e o nome dele vai significar a presença de Deus no nosso meio. Emanuel, Deus está conosco. Então não existe maior símbolo, maior expressão da presença de Deus do que a pessoa do Senhor Jesus no meio e na vida do seu povo. Amém? Glória a Deus. Mas olha que promessa gostosa. Mateus 28, verso 20 diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Então, irmãos, o que significa essa palavra que nós falamos no hebraico, Jeová chamar? Jeová chamar, guarda esse nome, Jeová chamar, o Senhor está aqui. Você pode falar Jeová chamar? Diga, Jeová chamar. Você está dizendo isso de verdade? Jeová é chamar? Ele está aqui? Então dá glória a Deus. Aleluia. Segundo conselho que nós vemos na palavra de Deus, para se livrar da bagagem de um Deus pequenininho, que não está em ninguém, receba o que somente o Deus da provisão pode te dar. Deus da provisão. Ele pode nos dar alguma coisa? Você acredita que você tem um Deus que te supre? Você acredita que você tem um Deus que quando você não tem alguma coisa e Ele julga que é necessário, Ele pode te dar, nem que tenha que fazer um milagre?
Mas Deus é tão sério, que quando Ele disse que ia tirar o povo do Egito, ia levar o povo para uma terra, o povo viu milagre em cima de milagre. O povo viu o milagre dos egípcios, deixando eles embora e até mandando que fossem embora e enchendo eles de ouro e de outras coisas. O Deus da provisão, quando eles chegaram diante de um mar, abriu o mar para eles passarem a pé enxuto no meio do mar e atravessar do outro lado. E para que não ficasse dúvida que era o Deus da provisão que estava abençoando aquele povo, os inimigos também entraram atrás. Mas a água se fechou e todo o exército do faraó morreu afogado no lugar onde eles passaram, e nenhum deles, aleluia, sofreu nada. Esse é o Deus da provisão. Olha que interessante, Abraão, uma fé maravilhosa em Deus. E o sonho de Abraão era ter um filho, e quando Deus deu um filho para Abraão, Abraão estava tão contente, dizendo: agora, naturalmente, eu tenho um herdeiro. Naturalmente, agora eu tenho um filho que eu posso chamar de meu, e quando eu morrer, tudo que eu tenho vai ser dele, e ele vai continuar as promessas e o legado que Deus me deu, porque agora eu tenho Isaac, agora eu tenho um filho que nasceu do meu sangue com a minha esposa. Oh, agora a coisa vai acontecer de forma natural, aleluia. Deus chega e fala assim: entrega o teu filho para mim. O que você acha? Abraão falou: Senhor, mas tantos anos esperando, 25 anos esperando esse filho, quando eu tenho 100 anos, que nem a minha esposa acreditava mais que era possível, o Senhor me dá esse filho é da minha carne, a carne da minha carne. Senhor, agora o Senhor disse que eu devo entregar. Entrega o teu filho. E ele entregou, irmãos. Quando ele estava pronto para concretizar a entrega do filho, Deus fala: basta, era só um teste, você foi aprovado. E Deus proveu para si um carneiro, um cordeiro, para ser sacrificado no lugar do filho. Fala para o irmão: Abraão passou no teste. Gênesis 22, verso 13. Olha que coisa linda. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. E é por isso, irmãos, que no hebraico o Senhor proverá significa Jeová Jireh. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quantos aqui acreditam que Jeová Jireh na sua vida? Aleluia. Está com alguma necessidade? Você tem um Deus grande, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aqui tem uma lição, irmãos: enquanto nós não entregamos a Deus tudo o que nós temos e somos, nós não vamos receber a provisão do Senhor, porque nós vamos ficar usando a nossa provisão. Enquanto não acabar o nosso recurso, por que é que Deus vai mandar os dele, se nós estamos contentes com o nosso? Muitas vezes, irmãos, alguém chega e te dá alguma coisa e você agradece: não, obrigado, eu já tenho. Às vezes você nem gosta que aquilo que queriam te dar seja melhor do que você tem, porque parece uma humilhação abrir mão do que eu tenho para aceitar o que alguém está me dando. Tem gente que pensa que: não, Deus me deu talento, eu vou usar meu talento. Deus me deu recurso, vou usar meu recurso. Irmão, se Deus quiser te dar algo melhor, você rejeita. Só porque você tem, põe de lado o que você tem e fique na provisão do Senhor. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Agora, o que Deus provê? A salvação dos nossos pecados. Lá em João, capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus é uma provisão de Deus. O Jeová Jireh providenciou o que o homem não tinha, alguém que pudesse perdoar pecados, apagá-los, jogá-los no esquecimento. E quando o diabo chega falando sobre o seu pecado diante de Deus, Deus diz: eu não sei do que você está falando, essa conta já foi paga, já foi cancelado.
Dívida cancelada, paga, não se pode cobrar. O credor não se vê no direito de pagar novamente a cobrança que já está paga. Quando Satanás vier na sua mente trazer que você ainda deve ao Senhor, só se lembre de uma coisa: quando é que você aceitou a provisão de Deus para perdoar os seus pecados, chamada Jesus Cristo, Filho de Deus? Quando é que você usou essa moeda de pagamento dos seus pecados, chamado sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados? Se você um dia usou essa moeda, Jesus Cristo, provisão de Deus, Jeová Jireh, na sua vida, você está salvo, liberto, curado, não deve nada, o diabo que bata em retirada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Uma outra coisa, tudo que nós precisamos para ter uma vida plena, irmãos, Apocalipse capítulo 7, verso 17, diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Temos também aqui um convite para pertencer à família de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. E o anjo me disse, escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Pare e olha para cá. Um dia você recebeu um convite para as bodas do Cordeiro. Um dia alguém falou para você: você quer receber Jesus na sua vida? Porque Ele é o Jeová Jireh, a provisão de Deus para suprir tudo que está te faltando. Você está recebendo um convite. Você vai nessa festa, você entra nesse lugar, você aceita esse convite. Quantos disseram sim? Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando vem a dúvida no nosso coração, alguém fala assim: escuta, o que você está fazendo aqui? Aqui é onde? No meio do povo de Deus. Aqui é onde? Na presença de Deus, orando, falando com o Pai, pedindo alguma coisa. Quando o Satanás fala: por que você acha que você tem esse direito? Eu fui convidado para as bodas do Cordeiro. Amém? Irmãos, cada um que disse sim para Jesus foi convidado a estar naquele dia que Ele voltar nas bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? É o dia em que o noivo desce das nuvens, encontra a noiva, a sua igreja. Por isso que o diabo odeia a igreja na terra e quer acabar com ela, quer proibir ela de se expressar, de se reunir, de orar, de adorar o Senhor. Qualquer ameaça que tiver, irmãos, contra a igreja, não se assuste, é o ódio de Satanás tentando acabar com a noiva de Jesus. Mas já está escrito em Apocalipse que a noiva está esperando na terra o noivo, e ele virá com certeza. E os que tiverem com o convite na mão, entre bendito para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Semana eu fui num casamento, e no casamento tinha lá um papelzinho junto com o convite, convidando para o jantar. E quando nós chegamos na porta, alguém falou: escuta, você tem um convite? Tem, sim, está aqui. E aí foi legal porque o nosso nome já estava lá. Não, tudo bem, a mesa de vocês é a mesa tal. Amém. Irmãos, eu comecei a me lembrar, naquele dia glorioso, os anjos do Senhor chegando, e você com o convitezinho na mão. O que é o convite na mão? É a sua vida entregue nas mãos de Jesus. Os anjos olhando assim: realmente, você está convidado, teu nome já está escrito no livro da vida. Entra bendito para o gozo do teu Senhor, preparado para os anjos e os santos e aqueles que Jesus Cristo salvou. Amém? Porque nós temos o Deus Jeová Jireh. Já tem uma provisão de perdão para nós registrada no céu.
Na glória a Deus. Terceiro e último ponto. Celebra a vitória que vem das mãos de Deus. Celebre. O que é celebrar? O que é celebrar? Seu time faz um gol, você celebra? Que jeito? Isto! Vai, pô, grita gol! Como é que você celebra o teu time marcando um gol? Vai lá, o São Paulo marcou um gol. Palmeiras marcou um gol. Corinthians queria marcar um gol. Estou brincando. Irmãos, é difícil você ver aquilo que você está torcendo a favor, ter vitória e você não se alegrar. Irmão, celebre a vitória do Senhor que está preparada para você. Êxodo 17:15 diz que Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira. Sabe o que é bandeira? Bandeira é aquilo que é um objeto para tremular, para marcar, para dizer que ali tem um campeão, que ali tem um vencedor, que ali tem um sinal, que ali tem um conquistador. Bandeira, Jeová Nissi. Nissi significa a bandeira do Senhor está enfincada sobre nós. O Senhor é a nossa bandeira. Quando o diabo olha na vida de um crente verdadeiro, ele enxerga a bandeira de vitória do sangue de Jesus. Quando ele olha na sua vida, não importa o que você está fazendo, tem uma bandeira Jeová Nissi enfincada na sua vida. Aleluia! Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus de verdade. Esse não é um Deus pequeno, de gaveta, de lâmpada. Esse não é um pai que viaja, esse é um pai presente. Aleluia! Jeová Nissi, diga, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, aleluia. Lá em Êxodo 14 diz que o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Tem alguém preocupado aí esses últimos dias, irmãos? Essa semana criou a aflição no coração de muito filho de Deus. Faz sentido, né? De repente nós estamos olhando para um momento em que Deus vai vir com uma provação. De repente nós estamos nos sentindo como o povo de Jerusalém, que chegou o dia da Babilônia levar cativo, mas Jeová Jirê, Jeová Chamar, Jeová Nissi, o Senhor está conosco. Aleluia! Nós vamos ter a vitória final no reino de Deus. É por isso, irmãos, que não lutamos por causa própria, mas pelas causas de Deus, e por isso nós vencemos o mundo. Lá em 1 João 5, 4 e 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga amém. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo? A nossa fé. Estão roubando a sua fé? Já roubaram a sua fé? Já perdeu a sua fé só por causa de uma situação pequena que está acontecendo? Não, não. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é um Filho de Deus. Somente aquele que crê que o Senhor é um provedor, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é a nossa bandeira. Nós vencemos também a morte. Tudo que nos separa da glória de Deus, irmãos, morte é tudo aquilo que quer nos afastar da presença de Deus. Tem uma porção de coisas que no nosso dia a dia, se você não tomar cuidado, vai matar a sua fé, vai matar a sua alegria, vai matar o seu gozo. Lá em 1 Coríntios 15, 57 diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então eu vou te pedir, por favor, você pode ficar de pé? Mas na conclusão dessa palavra,
Eu quero dizer para você, preste bem atenção, já espreguiçou, né? Enche o peito aí, solta, mas olha para cá. É muito importante a maneira como nós vamos encerrar esse momento do culto, é muito importante. Nós estamos falando de ficar livre de bagagens. Tem muita bagagem que o diabo joga em cima de nós, mas o Senhor diz: lançai sobre mim a sua ansiedade. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus disse: se você vier para mim, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você vai fazer essa viagem pelo mundo, até chegar no dia que o Senhor te receber de maneira mais leve. Feche um pouquinho os seus olhos. Entenda, irmãos, que o primeiro ponto dessa mensagem foi dizer que nós temos um Deus que se chama Jeová Shammah. O Senhor está aqui. Eu quero que você sinta que Deus está aqui, não é no lugar físico. Nesse lugar físico Deus está, sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. Põe a mão sobre o seu peito e diz: Jeová Shammah. Jeová Shammah. Deus está aqui. Deus está comigo, não importa onde eu esteja. Se você está num momento alegre, Deus está com você. Se você está passando por um momento triste, Deus está com você. Se estão ameaçando a tua liberdade, a tua vida, as tuas finanças, o teu emprego, a tua família, Jeová Shammah. O Senhor está aqui comigo. Não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor. Amados, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Não deixa nenhuma ansiedade bater no seu coração e te colocar a correr com medo de que vai faltar. Não vai faltar, porque nós temos um Deus, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Enche seu coração com essa certeza. O Deus grande que nós temos tem por nome Jeová Jireh. O Senhor provê. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Bandeira é aquilo que é para ser carregado, tanto no momento da batalha, para mostrar para o inimigo que nós temos como comandante, como capitão, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. O Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa vitória, o nosso sucesso. Coloca sobre o seu coração esse pensamento: o Deus grande que eu carrego não é uma bagagem, Ele é um vencedor. Ele não é algo que eu possa descartar nessa viagem, é algo necessário. Muitas coisas na viagem que podem ser desprezadas, deixadas para lá, é porque não são necessárias. Mas Deus é o necessário. Carregue só o necessário nessa viagem da vida. Essa bandeira da vitória é algo que nós temos que carregar no coração. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, mas eu não serei abalado. Coloca essa certeza no teu coração. Não importa que rumo a economia, a política vai tomar nesse país, Jeová Nissi. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Jamais vai deixar de tremular no território do inimigo. Jamais vão enrolar e nos fazer esconder, correr com a nossa bandeira da vitória. Nós correremos sim com ela para cima do inimigo, porque o Senhor proverá a nossa vitória. Aleluia. Satanás é o nosso inimigo. Não pense que pessoas são os nossos inimigos. É o diabo que usa pessoas. É contra ele que nós oramos, é contra ele que nós resistimos, é contra as suas hostes malignas que nós nos levantamos quando ele ataca. Não ataque pessoas, ataque quem usa as pessoas, porque Deus também pode usar essas pessoas. Nós somos exemplo
de pessoas que Deus está usando, mas um dia muitos de nós já fomos usados pelo diabo. Mas hoje você carrega a bandeira Jeová Nissi, porque Deus proveu, Deus está com você. Irmãos, eu te convido hoje a confiar que nós temos um Deus pastor, o Yahvé. Yahvé é o nome de Deus. Um dia Moisés falou: eu vou no meio dos egípcios falar em nome do Senhor, mas vão perguntar o seu nome. Ele disse: Yahvé. Yahvé significa eu sou. Eu sou, o resto não é. O Egito tinha milhares de deuses, nenhum era Yahvé. Eu sou. Moisés disse: eu vim aqui em nome daquele que é. Irmãos, você vive por causa do nome Yahvé. Yahvé é aquele que te ama. Yahvé é aquele que te cura. Yahvé é aquele que te liberta. Yahvé é aquele que te salva. Yahvé é aquele que te abençoa. Amados, um dia Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega até Yahvé se não for por Jesus. E nós já temos o Senhor Jesus. Amém? Amém? Seu coração está grato por isso? Então deixa eu ler o último versículo para você, para a gente encerrar. Está lá em Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Este Jesus, diz Pedro, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Levanta a sua mão. Pai, eu te agradeço que nós já recebemos esse nome precioso pelo qual fomos salvos. Pai, eu te agradeço, Deus, que se tiver alguém aqui com dúvidas, ou alguém nos ouvindo na transmissão com dúvidas sobre tem ou não tem Jesus como o Senhor de sua vida, que este seja o momento de tirar a dúvida, que este seja o momento de se entregar a Jesus, que este seja o momento onde as pessoas estejam dizendo: eu quero esse Deus de verdade, eu quero ser perdoado por esse Jesus que veio representar a presença de Deus na terra e agora subiu aos céus, está à direita dele, ouvindo a minha oração, e eu peço perdão, Senhor. Eu quero ser perdoado de todos os meus pecados. Se você nesse momento está fazendo essa oração porque nunca fez antes, deixa eu dizer para você, você está levantando a bandeira de Jeová. Chama, presente, Jirê, provedor, inicie o vencedor. Eu declaro a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me trouxe essa palavra, e eu quero agora que o efeito da sua palavra transforme o coração de todos que ouviram e irão de ouvir, em nome de Jesus.